Oi gente, eu sou a Luciana Genro, deputada estadual do PSOL, e nesse vídeo eu quero falar de um verdadeiro crime que está sendo cometido contra o patrimônio público dos gaúchos e das gaúchas. Vocês sabiam que o governo quer privatizar a CE? Isso mesmo, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, responsável por levar luz a milhões de gaúchas e gaúchos. É verdade que esse assunto não é novo. Desde o início do governo, o Eduardo Leite vem adotando uma política de acabar com o patrimônio público, retirar direitos dos servidores, especialmente que vem sofrendo horrores nas mãos desse governo. E como tem uma maioria de aliados para isso dentro da Assembleia Legislativa, o governador tem conseguido passar essas medidas sem muita dificuldade. Por isso que lá atrás ele aprovou uma mudança na Constituição Estadual e permitiu que a CE pudesse ser privatizada sem a realização de um plebiscito. Estava na Constituição essa determinação. E ele fez isso, obviamente, porque tem medo do debate. Ele sabe que se a população for chamada a decidir se deseja manter a CE pública ou privatizá-la, a partir de um debate democrático, com tempos iguais para as duas posições, explicando bem o significado de uma privatização, é muito provável que a escolha da população seja por uma empresa pública. Aliás, todo mundo sabe que as empresas privadas de energia prestam um serviço muito ruim e mais caro. Isso a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, com a RGE, e também vimos há poucos dias atrás na tragédia do Amapá, que viveu aqueles apagões tenebrosos durante muitos dias e que deixaram a população completamente desesperada. Depois de acabar com o plebiscito, o governador enviou à Assembleia os projetos de privatização e aprovou todos, com a nossa resistência, com a nossa luta, com os servidores pressionando, mas CE, CRM e Sulgás foram colocadas a leilão. Foi uma vergonha. A Assembleia deu um verdadeiro cheque em branco ao governo, aprovando os projetos que não indicavam sequer como é que seriam feitas essas privatizações. Tudo isso aconteceu no ano passado. E aí vocês podem me perguntar, mas Luciana, por que tu tá tocando nesse assunto agora? Porque não bastava o governo aprovar esse projeto de privatização. Ele precisa apresentar uma modelagem de privatização. E é isso que está sendo feito neste momento. Então, assim como nós lutamos naquela ocasião contra a privatização, agora nós temos que lutar para que esta modelagem não seja feita, para que a privatização não ocorra, ou que, se ela seja feita com o mínimo de prejuízo à população. O governo contratou o BNDES para fazer essa modelagem, e é aí que a porca torce o rabo, como dizem os mais antigos. Por quê? Porque para viabilizar a privatização, o governo alega que precisa sanear as contas da empresa. É a lógica do mercado. Quem é que vai querer comprar uma empresa e assumir as suas dívidas? Esse é o famoso mercado. Eles só querem a parte boa. A parte ruim fica com o governo. Essa é a lógica que, inclusive, presidiu outros momentos de privatizações aqui no estado do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos atrás, quando eu fui deputada estadual no meu primeiro mandato. E o governo atende, obviamente, os interesses do mercado, faz tudo direitinho para que a privatização seja feita como o mercado quer, mesmo que prejudique a população. E o que acontece então? A CE, que a gente conhece no papel, é chamada de CE Par, que é uma holding composta por duas empresas, a CED e a CEGT. A CED é responsável pela distribuição de energia. Por isso é CED, distribuição. A luz que chega na tua casa é distribuída pela CED. O dinheiro que tu pagas na conta de luz vai para a CED. É justamente esse braço da CE que o governo quer privatizar. A CEGT é quem faz a geração e transmissão de energia elétrica. Acontece que a CED tem uma dívida de 4,4 bilhões de reais em ICMS, dos quais 2,8 o governo quer abater para poder privatizar. Vejam só, o mesmo governo que se queixa que não tem recursos, que não tem dinheiro, que está falido, vai abater 2,8 bilhões para privatizar a empresa.
Vejam que se o governo quer vender a CE, não seria justo que quem queira comprar assuma também a dívida? Mas não é assim que funciona, embora seja o mínimo do bom senso. O governo quer fazer uma manobra contábil ilegal para assumir a dívida e passar a iniciativa privada só a parte boa. Olha que legal! É o filé para os grandões e a carne de segunda para o Estado. Como que o governo quer fazer isso? Ele quer pegar esses 2,8 bilhões de dívidas da CED e repassar para a CEPAR, ou seja, para aquela parte que vai ficar com o Estado. Tudo para retirar a maior parte das dívidas da CED e facilitar a sua privatização. Só que para conseguir fazer essa transferência de dívida, o governo precisa aumentar o capital da CEPAR no mesmo valor da dívida que vai ser assumida. Eu sei que parece confuso, as siglas, as manobras são de fato manobras financeiras. É assim mesmo. É tudo feito em uma linguagem absolutamente técnica para que ninguém entenda. E isso acaba mantendo o povo afastado de decisões que são importantes para o Estado e para a população, porque energia elétrica é um bem essencial. Vejam as dificuldades que a gente passa em casa quando falta luz. Vejam a tragédia do Amapá com os apagões. A luz é essencial. Toda essa complicação, na verdade, é muito simples. O governo vai ter que fazer uma oferta de novas ações da CE no valor de 2,8 bilhões, o mesmo valor da dívida a ser repassada para a empresa que vai permanecer pública. Só que quem vai comprar essas ações é o próprio governo. Então, em uma só manobra, a CED, essa que vai ser privatizada, fica limpa de dívidas, prontinha para ser entregue para a iniciativa privada. E o governo fica com a dívida ao transferir ela para a CEPAR e depois comprar ações da empresa no exato valor. Entenderam a lógica? O problema é que isso tudo precisa passar pela Assembleia Legislativa. Tanto a extinção da dívida quanto o aumento de capital precisam da aprovação dos deputados e deputadas estaduais. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Código Tributário Nacional. A lei que a Assembleia autorizou aprovando a privatização da CE não diz em nenhum momento que fica autorizado o aumento de capital da empresa para compensar essas dívidas, que é o que o governo pretende fazer. Então, eu quero deixar aqui um alerta que é muito importante. Gravem bem o que eu vou dizer. Qualquer ato unilateral do governo ou da CE que abra mão do crédito na CE ou promova aumento de capital para compensar a dívida é absolutamente ilegal se não passar pela Assembleia Legislativa. Se o governo quiser fazer isso sem consultar os deputados, o governador pode, inclusive, estar incorrendo em crime de responsabilidade. E aqui também não sou eu que estou dizendo, é a Lei 1079, que diz no seu artigo 11 que negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio, é crime de responsabilidade. Vocês vejam o absurdo do que está sendo feito. Tudo isso para vender a CE. Agora, vocês se perguntem, se o governo pode fazer todo esse esforço para sanar a dívida da CE porque quer privatizar a empresa, por que ele não pode fazer isso para manter a empresa pública, fortalecer e melhorar o serviço prestado aos gaúchos? Isso é uma opção política e ideológica do governo Leite. É o DNA da direita, é o DNA do PSDB. Entregar tudo que é público, nem que para isso o Estado arque com os prejuízos e que a iniciativa privada fique com o filé. A CE não é uma empresa inviável que precisa ser vendida porque não teria condições de seguir atuando, de seguir prestando serviço à população. Vocês sabiam que a CE tem mais de 8 bilhões de reais para receber do governo federal? Isso está sendo discutido na justiça e ninguém fala. Quando o governo federal pagar esse dinheiro, para onde ele vai? Esse valor representa mais que o dobro de todos os ativos da CE somados. Em nenhum momento esse assunto foi discutido na audiência pública que debateu a modelagem da privatização.
É uma vergonha que o Rio Grande do Sul não tenha um governador que atue de forma firme em defesa do Estado e dos interesses do povo gaúcho, que vá lá em Brasília cobrar do Bolsonaro, do Guedes, essa dívida, que não é para a CE apenas, é para o nosso Estado, é para o bem de toda a população. Esse seria o papel de um governo. Mas o que a gente vê é o contrário. É uma atitude servil diante dos interesses do mercado, em detrimento da maioria do povo. Esse processo de privatização da CE está podre, repleto de ilegalidades e precisa ser parado. Contem comigo nessa luta, mas saibam que sem a pressão da sociedade gaúcha, nós vamos perder a CE. É hora de se mobilizar.